jeito de escrever e passar um amor. E cada um tem o seu jeito de trazer isso. Mas chega num ponto, num nível que as pessoas não aprofundam. Então, por que elas não aprofundam? Porque vai mexer em dores que elas não querem, que elas preferem que fique lá. Perfeito. E dentro dessa linha terapêutica, e também pela espiritualidade, que é o tema de hoje, né? Do que elas estão acreditando, no que elas estão vendo, no que elas creem, no que elas veem. Será que é só o material? Será que é só essa parte da Luana? O que tem por trás disso? É agora que nós vamos descobrir isso, meus amigos. Vocês já perceberam a nossa convidada, Luana Andreola. Ela é mestre Reiki, criadora do método Deep Healing, terapeuta em barras de axis, atendimento em terapias breves e ela é uma indicação da Neiva, que também já esteve aqui conosco. Tá vendo? Por isso que o povo acha que eu sou jornalista. Quando eu falo desse jeito, então eles falam assim, esse aí é criado no rádio. Luana, vamos começar aqui. Eu já percebi que se você for trocar ideia, vai descambar e nós vamos trocar muita ideia. Então, eu vou tentar me ater às perguntas, mas é óbvio que a gente vai trocando naturalmente. Então, a gente pelo menos segue o que o pessoal perguntou, né? E a partir do que a gente for trocando com isso, acho que a gente vai conseguir ampliar essa visão. A primeira pergunta, acho que alguém mandou aqui, bem simples. Então, o que vem a ser espiritualidade? A espiritualidade, ela é uma conexão. Ela trabalha por um caminho desconhecido. Então, posso trabalhar com a religião e a espiritualidade. A religião, ela tem as suas... como se fosse um mapa, né? Tem sempre algo muito bem definido, tem os seus valores, tem a sua crença, todos têm um Deus, né? Não acredita, mas tem uma conexão, seja um anjo, um santo. A espiritualidade, ela não vai por essa forma, ela vai por um caminho que fica misterioso, desconhecido. Então, eu vejo a separação. A minha professora de yoga, ela fala assim que religião é a resposta, digamos, né? E a espiritualidade fica na pergunta, porque é algo que a gente, cada vez, quando você se encontra, quando você se conecta, você cria uma força interior que move você. Eu posso colocar dentro dessa pergunta, Rafael, um trecho do que eu fiz ontem na palestra, porque tem um livro que se chama O Obstáculo é o Caminho. E acho que vem ao encontro do que nós vamos falar hoje. Agora eu não recordo o nome, acho que ele era um boxeador. Ele estava no auge da carreira dele. E ele foi... No auge ele foi preso, como é que fala? Foi incriminado por um crime triplamente qualificado. Só que ele não tinha muito estudo. O que ele fez? Ele sabia que ele não tinha feito nada. Ele estava perdendo as audiências, ele ficou 18 anos preso. O que ele fez? Ao invés de ele ficar se revoltando e virar um marginal mesmo, ele ficou estudando, ele estudou tudo que ele sabia sobre direito, ele conseguiu a liberdade. Depois que ele saiu da cadeia, ao invés de ele ir lá e procurar justiça, ele tinha visto que eu, como um lutador, e ele encontrou uma outra parte dele que ele não sabia que existia. Dentro do dia a dia, todo mundo tem um problema. Todo mundo tem. E quem está assistindo, você, assim, pensa naquele problema bem, desculpa o pessoal falar, mas bem fudido. Bem fudido. O que você fala naquele momento que está ruim? Pode ter sido uma pessoa que tenha feito algo contra você, ou pode ter sido a situação que trouxe um desconforto. Qual é a pergunta que você faz? Por que comigo? Porque essa pessoa fez isso comigo? Ou quero me vingar dessa pessoa, ela não merece meu amor, não merece meu cuidado, ela não merece. Quando você joga essa energia para fora, você esquece de perguntar para dentro. O que eu preciso fazer com isso? O que eu tô falando para vocês, pessoal, não é algo porque eu li num livro, só para vocês entenderem.
para a gente chegar num caminho da espiritualidade, passa por muita coisa, muita dor. Como eu falei antes das camadas, as pessoas elas têm medo de aprofundar, porque vão mexer em coisas que elas não querem. Por que eu fui para a espiritualidade? Por que eu fiz uma migração de carreira? Eu sou formada em administração de empresas. Porque chegou num momento que eu estava vendo tanta dor em mim, eu não sabia como fazer. Eu tive que me render para algo, mas eu sempre acreditei numa energia, algo que eu não conseguia enxergar, mas eu sabia que eu não estava sozinha. Legal que você colocou essa questão da... Tem duas palavras aí que eu destaco do que você comentou, a questão da conexão. Né? Eu me lembro de uma passagem do Padre Fábio de Mello, que ele fala assim, a espiritualidade é a conexão que antecede a religião. Né? Então, isso para mim é muito característico, acho que explica, pelo menos para mim, explica muito bem, porque muitas vezes, antes de nós sermos religiosos, imaginando religião como conhecimento didático das religiões, dos seus dogmas, né, esse caminho, esse mapa, às vezes a gente tem essa sensação, ou essa conexão, essa senciência mesmo, com algo maior. Né? E isso por si só já seria a espiritualidade. Né? E aí você colocou essa questão do sem forma. Né? E quem usa muito isso, por exemplo, são os próprios hindus. Né? Eles falam do formless, do sem forma, né? Na essência de que o que é espiritual é o que não tem forma. Né? Então, o seu espírito, ele não tem uma forma pré-definida. Ele pode estar encaixado neste corpo físico, portanto, teria sua delimitação do campo físico, porém, em geral, ele não tem isso. Então, tudo seria conectado nessa essência, nessa energia, nessa fonte espiritual. Né? Então, eu acho que isso aí são duas coisas que você colocou que eu acho muito, muito legais mesmo. E aí, aproveitar esse gancho que você deu, que é exatamente isso, né? Espiritualidade e religião. Né? Você botou aí as diferenças como sendo o mapa, né? Que te coloca meio que os caminhos ou os passos a você dar, meio que um passo a passo. E o que vai né? tirar você de lá, de alguma forma, né? E você colocou... mas... E você colocou a espiritualidade como essa conexão. Veja, eu acho que eu aproveitaria aqui para dizer assim, eu acho que a religião hoje, e aí não sei se isso é uma transformação dos últimos anos, mas ela se colocou como não um caminho, mas eu acho que muitas religiões trouxeram a ideia de o único caminho. Quando, na verdade, eu acho que a espiritualidade, o que ela prevê é muito mais assim, o seu caminho. E aí cada um tem o seu caminho. Né? Tipo assim, então o que é? É o seu caminho. Então, cada vez que uma pessoa faz a pergunta, então, tipo assim, naturalmente cada um encontra o seu caminho. Né? E aí são caminhos diversos que podem levar a uma mesma fonte. Né? Então, assim, acho que... todos buscam ao Criador, dependendo da religião, né? Ao seu Deus, ao seu Criador, ao seu ser mais elevado. E essa parte da religião, da espiritualidade, ela é comentada num livro chamado Homo Deus. Não sei se você já ouviu falar, Homo Deus. Homo Deus é do Yuval Harari? Oi? Pode repetir? Do Yuval Harari? Sim. É dele. Ele fala nessa abordagem, que para mim ela é muito simples e ao mesmo tempo ela contempla, né? Eu tenho muito respeito pelas religiões. Meu pai, eu sou criada católica, né? Mas meu pai desde que eu conheço, foi espírita. Ia no centro, não era espírita, mas sempre ia em centro. Eu já fui em centro umbanda, conheço. Então, assim, dizem, tem lado ruim. Gente, tudo tem lado bom e lado ruim. A diferença é, quando você vai experimentar algo, conhecer algo, qual é a intenção que você faz, que você chega lá. Eu, particularmente, em todos os lugares que eu fui, eu sempre tive uma boa conexão. Então, eu posso dizer assim, nossa, a luz umbanda é uma luz linda, uma luz muito forte. A mesma coisa a espiritualidade, a centro espírita, a católica, todas têm uma egrégora muito forte. Agora, depende do humano o que é que ele está buscando. Perfeito. Então, e aí que as pessoas no dia a dia se perdem. Porque nós temos constantemente vários obstáculos. Mas as pessoas, e eu vou me colocar nisso, tá, Rafael? Cheguei num ponto que eu entendi assim, que o obstáculo seria algo muito, muito grande e eu não conseguiria ultrapassar. Demorou do tempo que... Desde os meus 16 anos eu sou reikiana.
Eu já debutei reiki, né? Passei dos 30. Mas eu sempre entendia que o grande obstáculo, ele seria, assim, algo realmente, assim, muito grande. Nós temos no nosso dia a dia pequenos obstáculos. Então, quando você segue de uma forma correta, você tem um comportamento correto na tua vida, aí você fala, não, Ana, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muitos valores, sou uma pessoa correta, mas estão sempre me deixando para trás. E daí a pessoa tem uma meta, tem um sonho e não realiza. O que é que tem por detrás disso? Ali são várias linhas, mas eu vou trabalhando no nosso tema de hoje, né? Quando você sabe dessa verdade, você segue ela, é aquela questão do pensamento que eu falei para você. Qual é o pensamento que você traz? Nessa linha que você trouxe, se você é a vítima, se você é coitadinho, se você fica colocando a mágoa ali dentro, que é normal do ser humano. As pessoas pensam assim, terminei esse obstáculo, então agora eu tô livre. Não, vai chegar outro. Margaret Thatcher, ela só foi dama de ferro aos 60 anos de idade porque ela teve que ter força no decorrer do caminho para ser uma dama de ferro. Então, à medida que você entende que os obstáculos na vida chegam para você superá-los e não ser a vítima deles, dizer que você é coitadinho, coitadinha, a partir daí a tua consciência muda com perguntas e com treino. Não, assim, eu olho para você, Rafael, e eu vejo assim que não deve ter sido fácil a tua busca também. Dá para ver que você é uma pessoa que busca pra caramba. E eu admiro muito esse tipo de pessoa, porque a gente sabe a dor que tem lá atrás, né? E é lindo quando a gente vê pessoas como o Rafael buscando fazer algo para ajudar os outros. Porque se a tua força não for grande para se ajudar, você vai ajudar outro. Lincoln tinha depressão, mas quando ele saía, ele queria sorrir. Então, o que as pessoas fazem com sua dor? Quer mostrar para todo mundo que é vítima, que tem problema? Todo mundo tem problema. Eu também tenho os meus. Ou você vai falar assim, não, eu vou ter uma força que vai me mover. Então, dá para ver a tua força no que você faz, no seu trabalho, na tua dedicação. Então, são detalhes que a gente admira no ser humano. Como é que eles usam? Quando não tem a consciência, as pessoas que estão aqui estão buscando exatamente isso. E eu quero abrir um parêntese, porque eu tô vendo um pessoal entrando, Rafael, que eu tenho muito carinho. Tem mãe, tem pai, tem amigos, tem pessoal do Sul, tô morando de São Paulo. Então eu quero mandar um beijo para eles, porque eu tô com saudade, eu não voltei mais depois da pandemia. Legal. Desculpa cortar e voltar, mas é que eu vi aqui, eu não aguentei. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Espiritualidade na prática também é isso, né? Você ser verdadeiro com o que está dentro de você. Então, se de uma forma ou de outra você vê, começa a ver seus pais, sua família chegando e você não para registrar isso, talvez você não estivesse sendo verdadeira. Por si só, você não estaria sendo espiritual nessa hora, né? Você estaria sendo muito mais egóica, do tipo, não posso parar a live para poder cumprimentar essas pessoas. Claro que pode fazer. E ainda pode ler os comentários aí, ó. Depois de ler os comentários, a Claudete tem a minha irmã, tem minha madrinha, tem a Ivete, a Claudete é minha mãe. Sabe o que é agora, falando então nisso, tem a Tassi, que é minha amiga, minha paciente também, porque as pessoas, elas querem buscar uma evolução. Eu fui assim, né? Eu queria buscar uma cura para uma coisa que eu não conhecia, né? E busquei, ainda busco. Mas quando você não olha para tua família, quando você não honra o teu passado, é uma ilusão você entender que você vai continuar tendo bons resultados no futuro. As terapias breves que eu trabalho, uma delas é a constelação familiar, que tem esse olhar mais profundo para a família, né? Para você entender qual é o movimento que você faz em relação à família. E que a gente sabe que é tudo por amor. A diferença é que existe um amor ali dentro que é infantil, que te leva a não ir para o sucesso e para as boas relações, e o amor adulto, que entende essa consciência e quer fazer algo para honrar tudo o que aconteceu lá nos antepassados, né? Então, existem várias linhas terapêuticas que eu já conheci, que eu já experimentei. Então, quando você não olha para o teu passado, eu não poderia chegar aqui para você, Rafael. E uma coisa que eu
já fiz. Eu sou terapeuta. Eu falo palavrão. Trabalho com energia, mas eu sou humana, então eu falo palavrão, brinco bastante, mas eu não poderia chegar aqui para você e falar sobre algo que eu não tenho congruência em falar. Não ficaria, não está dentro dos meus valores falar sobre algo que eu não faço. Então, às vezes as pessoas querem encontrar mais paz, mais tranquilidade, mas fica brigando com o pai e a mãe em casa. Elas querem ter mais autonomia, só que sempre tem que ter alguém do lado para ajudar. E daí, depois que ajuda, fica batendo. Não é o lado adulto falando. Terapeuticamente Sim. falando, seria a criança brigando, né? Sim. Então, assim, é por isso que eu falei, existem vários obstáculos no nosso caminho. Só que cada um deles nos deixa forte quando você tem a consciência de que você pode fazer. Ou você vai ser a vítima e vai alimentar isso para tua vida, ou você vai dizer, não, aqui sou eu que mando. Legal que você já respondeu a próxima pergunta, que era o seguinte: na vida do ser humano, qual é o papel da espiritualidade, né? Então você falou, acho que se eu pudesse parafrasear, e aí é parafrasear, não explicando, porque homem explicando o que mulher falou é a coisa mais, desculpa o palavreado, também é a coisa mais idiota que tem. Nem mulher, nem ninguém precisa que você explique o que a pessoa acabou de dizer. O que eu gosto de fazer é tentar resumir, para sempre marcar os pontos, né? Que, tipo assim, que eu acho que ficam firmes, até para ficar mais fácil o acompanhar, sabe? Aquela coisa meio que da escada, tem até uma escada aqui atrás, e a escada que vai fazendo degrauzinho, né? Então você falou assim, essa questão da força motriz, né? Então o que te move, né? Então qual o papel da espiritualidade? Primeiro é se mover independente dos outros, né? Acho que isso aí é um ponto de destaque. O segundo tem a ligação do mover-te para melhorar, mover-te para aprimorar-se, né? E isso destoa muito da figura da vítima, porque a vítima, em geral, ela sofre por consequência das coisas. Enquanto você, como protagonista, você age em detrimento de tudo mais. Tipo assim, você vem para realizar. E isso inclui, e aí bem o que você colocou, essa cura de si próprio. E aí você fez esse destaque, que eu acho que é um destaque muito importante, que é a questão da família, né? Muitas vezes a gente ignora ou questiona a família que a gente está. Só que acho que uma das coisas que eu mais aprendi nesses últimos tempos é que a gente está exatamente na família que a gente precisa estar, e ali residem os ensinamentos base para tudo mais que a gente vai enfrentar na nossa vida. E aí daí para frente é exatamente a escolha que você faz com aquilo que você aprendeu, segue aprendendo, né? Se você quer libertar os seus antepassados tomando melhores atitudes, ou se você quer dar sequência naquele legado, muitas vezes, de destruição ou de traição, de brigas, o que for, né? Qualquer que seja o legado que pode estar ali, né? E aí eu vou te fazer mais uma pergunta: todas as pessoas podem ter alguma conexão espiritual? Eu acredito que todas tenham, a diferença é como que elas acessam, como é que elas fazem isso. Porque se elas, falando dentro da espiritualidade, trazendo um pouquinho da religião, que como tem a questão do conhecimento, eu não vou dizer que todas estão acessando, elas estão acessando por camadas, né? Então, a religião é uma forma de acessar, mas tem algo preparado. A espiritualidade é você se entregar para algo desconhecido, uma jornada misteriosa. Todos podem acessar? Sim, se quiserem acessar, está disponível isso. Mas qual é essa conexão invisível? Uma das coisas que eu posso falar em relação à minha experiência, quando eu era mais adolescente, aconteceu alguma situação na minha vida, eu queria a vingança, porque, né, estágio, né, menininha, se acontecer alguma coisa, eu quero que seja reconhecido que eu estou certa. Às vezes a pessoa ela quer ajudar o outro mostrando que ela está certa, seja pela religião, pelas formas de ajuda. E a espiritualidade, ela não tem isso, ela tem uma conexão que é o que você precisa. Tem uma separação aí do que você quer e do que realmente está disponível. Por isso que eu falei desde o começo a importância de você fazer as coisas corretamente.
por mínimo que seja aquela ação, mesmo que os outros não vejam, não se trata dos outros, é de você que a gente fala. Eu falo de mim, são das pessoas, eu me incluo nisso. Então, quando você não tem essa verdade, por isso que eu falei sobre os obstáculos, as metas. Se a pessoa não está alcançando e fala assim, ai, foi castigo. Ontem, na minha apresentação, o meu computador parou 30 minutos antes e não voltou mais. E o Roberto Chiniachik, ele pediu para que a gente fosse ler o livro e apresentar para o pessoal. Eu pensei, puta, olha o que o cara pediu para eu fazer. Se eu fizer errado, dá aquele medinho. O que eu poderia ter feito? Não, isso não é para mim. Eu podia fazer qualquer outra coisa. Eu pensei, se esse é o obstáculo para mostrar, eu sabia o que era o projeto. Se eu não fosse me conectar com essa essência de conhecimento, eu não estaria honrando ele, eu não estaria honrando o que eu aprendi com ele, o que eu aprendi com o livro e com o que eu já caminhei. Então, por isso que eu falo para você, são pequenas coisinhas que a gente vai vendo no decorrer do dia, da vida, e você não dá bola. Só que daí, a vida fala assim, levei um golpe. Só que às vezes o golpe é a melhor coisa que tem. Um pé na bunda, qualquer coisa que aconteça, é a melhor coisa que tem. Porque ele pode te levar para um nível que você não esperava da sua meta, mas que vai estar mais alinhado com os teus valores. À medida que você vai indo para a espiritualidade, eu gosto de falar que é um peso, é uma dor que ao invés de te levar para um sofrimento, te liberta cada vez mais. Então, você fica mais leve, você se sente mais você, mais verdadeiro, se preocupando menos com o que as pessoas vão falar a teu respeito. Você entende mais o outro e isso não interfere na tua vida de uma forma de será que eu tô fazendo certo? Será que... Sabe aquelas coisas que ficam, aquelas vozes? Porque você começa a ficar mais em contato com você mesmo. Eu acredito que todos temos alma pura. Vejo a alma pura. E as pessoas gostam muito de fazer código de barras, né? Do tipo, olhou lá a pessoa, tem barba, tem não sei o que, ela é assim, assim, essa. Faz uma leitura, um pré-julgamento, vou te ajudar. Cara, vai se ferrar se você fizer isso. Por quê? Você está julgando as pessoas, você não está olhando para a história dela e você está usando as suas experiências para projetar no outro. Tipo, ao invés de ajudar, é como se fizesse assim, vou pegar a tua energia e fazer assim, tipo, vai bagunçar tudo. Não da pessoa, mas dentro de você. Então, quando você não lê, quando você não sabe, você não entende o outro, você não se conecta com o outro, você não vai conseguir fazer isso se você não se conectar com você mesmo. Perfeito, eu não dou para o outro que eu não tenho. Não consigo. Eu não posso dizer assim, come um algodão doce, se eu não sei nem o que é doce. Achei legal. Eu achei legal que você colocou essa questão quando eu perguntei assim, todas as pessoas podem ter alguma conexão espiritual? A sua resposta muito precisa foi, todos têm. Né? E aí quando você coloca isso, me lembra uma frase que normalmente é dita, né, que é o seguinte, nós não somos seres físicos tendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais tendo experiências físicas. Né? E acho que essa é a grande conexão, de alguma forma, que muda a gente de patamar. Né? Num dado momento a gente está conectado com a forma e com todas as interações físicas e prazeres, e aí como você colocou muito bem o código de barra, que são os rótulos mentais, né? Tudo precisa ter um nome, tudo precisa ser qualificado, quantificado, enumerado, né? Caracterizado, quando na verdade a questão espiritual ela é muito mais intuitiva, sensitiva, né? Sensível, é muito mais a questão da energia, da sensibilidade, coisas que não estão escritas, mas são sentidas, né? E elas nem são visíveis muitas vezes, né? Na larga maioria das vezes elas não são visíveis, né? E gosto quando você traz, eu já percebi que por 2 vezes você trouxe a questão dos desafios, né? E assim, essa é uma coisa que eu acho que quando eu entendi, ficou muito claro para mim que em geral na nossa vida a gente só tem que procurar, pelo menos isso é o que eu também, como você falou, na nossa experiência, né? O que eu tirei disso foi que, na verdade, a gente tem que só diferenciar o que é obstáculo, e a ideia do obstáculo é sempre te proporcionar um desafio para que você possa transpô-lo e se edificar com isso,
ou seja, você ser capaz, se sentir capaz de crescer. E outra coisa é realmente quando são muros, né? E aí quando são muros, a gente tende a querer falar assim, eu vou destruir esse muro. E a gente se joga contra o muro, a gente joga pedra no muro, a gente xinga o muro, mas na verdade o muro está ali por uma razão, é porque não querem que você passe esse muro, né? Querem que você busque outros caminhos. E aí eu acho que esse lance da conexão espiritual é exatamente se pensar o seguinte, bom, quem botou esse muro, vamos imaginar que foi o Criador, ele botou esse muro para te proteger, ele não botou esse muro para te prejudicar. Então para de querer quebrar o muro do cara, é ele que botou ali para você. Aí é que eu acredito que entra a questão da espiritualidade, porque ela trabalha por caminhos que a gente desconhece. Isso. Então você pode imaginar que isso seja um muro, mas na verdade é só você indo para o caminho que você... Já que a gente está nesse papo tão profundo, eu vou falar para você, assim, até pelas constelações, né? Eu acredito que a gente escolheu o pai e a mãe para nascer. Eu acredito que as pessoas, muitas, têm destinos difíceis, isso é verdade, pela história, vejo pessoas com abuso na família, já vi muita coisa, assim, de dor mesmo, doenças. Então, quando você olha para a história do outro, a gente entende isso, né? Agora, como... Por exemplo, a história que eu contei do cara que ficou 18 anos preso. Ele saiu de lá, ele poderia ter virado marginal, ele poderia ter se rendido, se entregue 18 anos. O que é que faz uma pessoa com 18 anos que tinha tudo, perder tudo do nada? E ainda assim, fala assim, não, eu vou estudar. A educação que recebeu em casa. Não, é uma outra energia que tem ali. Aí as pessoas me perguntam, não sei se para vocês talvez perguntem, a minha missão de vida, meu propósito. Se você não souber a tua força, o que é que tá te movendo, sou sincera em dizer para vocês, se eu falar assim, Luana, eu faço tudo por mim, sendo eu mesma, eu consigo ajudar os outros. Se eu falo isso para vocês, é mentira. O que mais me move para fazer as coisas é saber que alguém precisa de ajuda. Então, assim, eu largo tudo. Essa é a minha força. É uma força, isso quer dizer amor próprio? Não, tô falando que é que me move para poder fazer as coisas. É poder ajudar, é trazer mais alegria. Aquilo me preenche. Aí as pessoas procuram a sua felicidade. Elas podem encontrar uma coisa subjetiva, num carro, em qualquer coisa. Mas chega um momento que depois vai passar, é transitório. Não fica, não fixa. Agora a tua paz vai fixar. Eu tinha uma professora que dizia assim, em Roma, haja como os romanos. Aí eu complemento quando eu falo isso. Mas eu só não preciso ficar me vendendo se eles fazem isso. Porque se eu souber o que eu sou, eu posso transitar pela vida, eu posso me relacionar com qualquer pessoa, posso ter bons relacionamentos. A diferença é a adaptação do ser humano, sabe? De poder se adaptar. Acho que isso são valores. E respeitando, porque é muito fácil chegar aqui ou ir em algum lugar, qualquer lugar, e falar bonito. Agora, tá contando os créditos ali da minha alma, das pessoas que eu vou ficar falando mal. Porque como você falou, é aquela coisa que não se enxerga, né? Que não se enxerga. Então, é muito mais da pessoa. E o muro que você trouxe, você estava falando, né? Ontem perguntaram, mas o que então eu desisto das coisas. Eu não sei qual situação aconteceu isso, Rafael, mas me veio para comentar, quando a gente, digamos, tem alguma situação em relação às pessoas. Não estou falando que é o teu caso, tá? Não fiz nenhuma leitura em relação a você. Mas quando nós temos uma dificuldade com alguém e você quer ajudar, primeiro pergunte se ela quer ser ajudada. Perfeito. Segundo, nas nossas relações todas é 50-50. Então você só vai poder se ajudar. Se o outro não quiser, não importa o tipo da relação, seja profissional, afetiva, não importa, você não vai poder comandar, porque daí você sai do seu lugar na vida. Mentira, não sai da vida, sai daquela relação. Só que eu sempre comento que se você não souber o teu lugar na tua família, você não vai saber qual é o teu lugar na vida.
Porque o Roberto sempre traz uma frase do Osho que é muito bonita, que é: o ser humano é como a água do mar, ela é salgada em todo lugar. Então, se você conhece alguém que, por exemplo, quer mandar na mãe, quer mandar no pai, chega na empresa, eu acho que não vai querer ser melhor que o chefe? Lógico que vai. Porque o ser humano é igual à água do mar, ela é salgada em todo lugar. Então, são esses pequenos comportamentos que eu posso dizer que eles tornam obstáculos porque a pessoa por não trabalharem a consciência. Vai existir poção mágica para isso? Não. É todo dia você fazendo algo. É todos os dias. Gancho aqui que eu vou pegar. E como que a espiritualidade pode ser... A pessoa perguntou como que ela pode me ajudar no dia a dia. Então vamos fazer diferente. Como que a espiritualidade pode ser praticada no dia a dia? Como ela pode ser praticada? Uma forma assim, super prática. Experimenta não, por 24 horas, não julgar ninguém. É simples o exercício. Tenta no começo, né? Como é que você pode começar a fazer? Quando você para de fazer leituras das pessoas com base nos teus julgamentos ou com base no que você quer que as pessoas façam. É uma intenção que há por trás disso, né? Aí tem um ditado que fala assim: de boa intenção o inferno tá cheio. É verdade. Daquelas pessoas que queriam ajudar para que ficassem, que os outros seguissem o que elas queriam, não o que elas precisavam. Como você falou em relação ao muro. Se você entende que aquilo foi um muro, eu vejo como uma espiritualidade falando para você assim: vai por aqui, que aqui é bonito para você. Tem um bom caminho. É isso aí. Não é o que você quer, é o que você precisa. Exato. Uma vez eu fiz uma dinâmica de constelação, achei muito engraçado. Daí na dinâmica, é a dinâmica, né? Só fazendo para conhecer. Eu falei assim: coloquem o que vocês querem, coloquem um elemento do que o que você quer da sua alma e o que você precisa. Aí o cara falou assim: mas não tá dando certo. O que ele tinha feito? Ele queria, acho que era 200 mil, ele queria comprar um carro, ele colocou o que ele precisava, o que ele queria, o carro e o dinheiro. Então, o que eu quero, o que eu preciso. Aí não se movimentava o campo, porque não era essa dinâmica. Esse foi o racional dele. Aí, o corpo dele não se movimentava. Por quê? Porque não era ali o caminho para ele olhar. Era além, é como você falou, além. E essas pequenas dinâmicas do dia a dia, você pensa assim: nossa, agora você tem que meditar e ver luzinha rosa. Medita e ver luzinha rosa. Dá para ver luzinha rosa? Dá para ver multicores, pessoal. Só que como nós estamos falando, adianta a gente ver luz rosa e ir lá e falar mal do coleguinha? Não. Eu gostei que você colocou esse exercício muito simples de 24 horas sem julgar. E aqui eu gostaria até de trazer para as pessoas uma experiência, né? Em geral, essa ideia do não julgar está conectada com a ideia de que, apesar da máscara, da capa ou do corpo físico ser diferente, nós somos gotas de um mesmo oceano. Então, quando você quer rotular ou julgar o outro, em verdade, você está fazendo a mesma coisa com você, né? Então, seria pensar isso. E ao não julgar o outro, também é uma forma de você não ser julgado. E aí o que você falou aqui, tipo assim, a gente só compartilha aquilo que a gente tem, né? É a percepção de que, em geral, a gente também colhe aquilo que a gente dá, né? Em formas talvez não iguais, porque aí, de novo, aí entra exatamente o que você falou, né? Não é exatamente o que a gente quer. Então, às vezes a gente imagina que a gente vai dar uma coisa e vai receber outra especificamente, quando na verdade a gente dá alguma coisa e recebe outra completamente diferente. E esse receber diferente é exatamente, e acho que a espiritualidade traz essa noção, é exatamente o que você precisa, né? Então você falou assim, por exemplo, eu fui lá, tratei todo mundo bem e tal, não sei o quê, de repente alguém me tratou mal, alguma coisa. Às vezes exatamente a pessoa está te tratando mal, é quase como se fosse um desfibrilador, para ver se tira dentro de você aquela vontade de ver e falar assim: ninguém vai me tratar mal, né? Eu tenho o meu valor, porque enquanto você não assume isso, você não ressuscita essa sua energia, você está sendo como um saco de pancada na vida, né? E assim, acho que essa talvez seja uma grande sacada, que é perceber o seguinte: o tempo inteiro, tudo o que acontece para o seu bem, ainda que sejam caminhos de dor.
E, em geral, os caminhos de dor, e aí é uma crença que eu tenho, né? É que ninguém veio aqui para sofrer. Mas se você sofre, é porque, em última escala, espera-se que o sofrimento te faça mudar o seu caminho, né? E não para você insistir em ficar ali. Eu tenho sempre na minha cabeça, quando eu falo isso, uma imagem que é como se a gente estivesse seguindo por um caminho e, de repente, a gente pisasse num prego. E quando você pisa num prego, a primeira coisa que você faz é parar, levantar o seu pé. Então, a primeira coisa, você para. A segunda coisa que você faz é tirar o prego e dar um passo atrás. Olha só. Depois é olhar para frente o caminho que você estava trilhando. Tipo assim, será que tem mais prego nesse caminho? E por último você pega e muda o caminho. Você fala assim, eu não quero passar em cima de prego. Né? E aí você segue por esse outro caminho muito mais atento, muito mais, né, tranquilo ali, mas também mais observador. Não é aquela coisa do vou aqui que tá doendo, mas deixa doer que tá tudo bem, vou pisando em prego. Meu amigo, você vai chegar igual uma tábua arregaçada no final. Se chegar, se não ficar pelo caminho, né? Se você observasse, se você continuasse com aquele muro, você ia fazer, porque você ia perder força, né? Quando a gente não tá no caminho, que é o nosso caminho, a gente perde força. Todo mundo chega num momento, acredito, as pessoas com quem eu converso, até as que estão buscando, elas, por exemplo, sabe o obstáculo ou o propósito? Eu quero saber qual é o meu propósito. Ai, mas é que eu não sei, então eu não vou começar quando eu não sei o que é. Eu tenho 2 mentores, né? O Roberto e o Arthur Chiniachi. O Arthur sempre fala assim, se você pode, você deve. Se a pessoa tem um conhecimento, se ela pode trabalhar, se ela pode ajudar as pessoas, então ela deve ajudar. Então, o que as pessoas entendem por ser um propósito? E então, assim, às vezes elas veem assim, olha, aquela pessoa tem muito sucesso, tem dinheiro, tem uma família linda, eu quero ser como ela. Ela não chegou com tudo pronto. Elas veem o resultado. As pessoas querem resultado, elas não querem caminhar. Não é todos, pelo amor de Deus, porque eu conheço muita gente bacana que eles entendem que é o processo e o que eles veem lá na frente é um resultado do desejo. Só que para isso vai ter muito prego, vai ter dor, vai ter choro. Autoconhecimento não é ficar lá meditando, vendo anjinho e fadinha. Tem muita dor, tem muita máscara para cair, tem muita coisa que tem muitas pessoas que ficam para trás nessa jornada. Enfim. E não é por questões de maldade, pessoal, é porque você vai mudando e as pessoas vão ficando lá. E se você vai querer carregar, vai ficar pesado, porque daí entra aquela coisa, você quer ajudar o outro para quê? Para te agradar? Muitas vezes o que o Rafael falou é verdade. A gente se sente sozinho, porque eu entendo isso. Parece que ninguém vai compreender para onde é que você está indo. Na família ninguém teve ou tinha outras crenças, sabe? Então, existem N fatores que podem fazer com que vá regredir. Mas se você estiver com pessoas alinhadas, que queiram as mesmas coisas, eu sempre brinco, né? Quando as meninas vêm falar sobre relacionamento. Ai, gosto de tal perfil de homem. Ah, tem que ser bombadinho, tem que não sei o quê. Tá, faz academia? Não. Primeira coisa, você não vai conseguir. Porque você não pode exigir uma coisa que você não faz. Sim. Então, assim, aí eu falo assim, a espiritualidade tem a ver com o quê? Tem a ver com alinhamento. Se você tá perdendo força, se você tá perdendo saúde, se você tá perdendo dinheiro, pergunta, o que é que eu não tô vendo? A questão do julgamento que você estava comentando, aí eu lembrei assim, isso tem nos 10 mandamentos, né? Não é para julgar. Então tenta por um dia não julgar. Tenta por um dia não falar. E para ajudar, para ficar... Porque assim, acho que a gente podia fazer disso, Rafael, um desafio pro pessoal. O que tu acha? Ué, eu sou gaúcha, eu falo tudo, tá? Você tá lançando um desafio, eu sou o primeiro testemunha. Então vamos fazer um desafio, pessoal, já que ele tá acompanhando. Eu desafio vocês a ficar um dia sem julgar, sem falar nada sobre a pessoa. Pode ser uma reunião de trabalho, qualquer coisa.
E pode ser amanhã, porque senão vai dizer assim, eu quero um dia que eu vá pra praia, que eu vou estar relax. Não, segunda-feira, que é onde tudo começa. Ou começa ou não começa, eu não tenho dia pra começar na semana, mas colocamos amanhã. Quem é que... Quero ver ali quem é que vai colocar eu. 24 horas sem julgar, sem pensar alguma coisa. E se fizer, vai colocar um rabicó, uma borrachinha de dinheiro, sabe? E dá... Quero ver pulsos. Sou maldosa. Quero ver pulsos machucados. Quantas... Porque não é... Porque assim, para vocês entenderem quantas vezes você faz isso no dia. Eu posso complementar o desafio? Pode. Se é para fazer coisa pouca, assim, razoável, não faz. É para pegar pesado. Então, pessoal, a minha sugestão é a seguinte. A todo momento que vocês julgarem alguém, anotem. Toma nota, pode ser no celular mesmo. O que foi que você julgou? Porque de verdade, a gente só consegue enxergar no outro, ou só incomoda na gente algo no outro, porque de alguma maneira aquilo está na gente. Eu falo isso porque antigamente eu tinha muita discussão com meu pai. E aí você falou a questão da família, né? E eu lembro de discutir muito com meu pai, porque meu pai queria as coisas do jeito dele, né? E de verdade, olha como é que as coisas são. O que eu sempre quis, na verdade, foi fazer as coisas do meu jeito. E o que depois eu fui perceber é que por algum motivo ele estava alinhado com questões talvez mais práticas, existenciais ou mundanas, e eu estava mais ligado no que até então eu desconhecia, que era uma intuição ou uma coisa, sei lá, uma coisa mais sutil. Só que, de novo, como eu era um garoto e eu não tinha noção disso, o que acabava acontecendo? Eu me submetia, fazia as coisas do jeito que ele queria que eu fizesse, né? E calava essa minha intuição, calava a minha voz, né? E exatamente o que mudou na nossa relação é que nos últimos anos, exatamente por estar nessa conexão e começar a acessar a minha essência e acessar a minha voz, o que acontece hoje é que eu sou praticamente, quando a gente conversa, imbatível, no sentido de não deixar ele mais exercer essa força sobre a minha pessoa, e ao contrário, hoje o que ele admira muito em mim é que eu faço e falo as coisas que eu penso, eu escrevo do jeito que eu acredito, e que isso tem o seu valor. Então, veja, né? Como é que é tipo assim? Ele tem um jeito mais controlador, Rafael? Total, centralizador, isso aí, centralizador. Então, é porque dois controladores não dão certo, né? Isso aí. E nessa questão do pai e do filho, geralmente alguém vai ter que ceder ali. Nas relações do trabalho, se tiver dois controladores, a explosão dá certa. Total, e você vê, mas isso foi muito importante para mim, porque, de novo, o que eu passei a perceber foi que se existia um potencial latente dentro de mim, eu precisava exercitá-lo. E eu precisava exercê-lo, né? E eu acho que talvez esse seja para mim, a grande charada, o grau máximo da espiritualidade, de fato, é a materialização. Porque não é só você sentar, igual você falou assim, sentar e meditar todo dia e não viver. Ao contrário, se fosse esse o intuito, teríamos nascido todos, sei lá, com uma característica diferente. Mas a gente nasceu com uma cabeça pensante, com estruturas diversas que nos movem no sentido de crescer, de evoluir, né? de seguir movendo. Então a gente precisa realmente realizar isso na prática, né? E aí eu acho que quando você coloca essa questão do na prática, uma forma de exercitar a espiritualidade sendo não julgar, né? Isso mostra exatamente esse desapego. Porque enquanto eu estou apegado às questões físicas, eu continuo tratando tudo no campo físico. O que foi que fizeram comigo, o que eu faço com outro, o que eu ganho, o que eu perco, aonde isso vai me trazer alguma coisa, enfim, são relações muito superficiais, né? A comida, o carro, tudo prazeres terrenos. E quando na verdade você fala do não julgar, tipo assim, você não julgar, o que você ganha com isso? Teoricamente, no campo físico, nada. O que o outro ganha quando você não julga ele? Teoricamente, nada. Agora, no campo espiritual, o não julgar vai permitir que você tenha uma troca muito mais genuína, vai permitir que você não se negative, não crie bloqueios entre você e aquela pessoa, não pense coisas negativas, não guarde isso, não transforme esse pensamento em sentimento, sei lá, qualquer que seja, né? Ou seja, vai te aliviar, é como se estivesse tirando uma bagagem das costas, tipo assim, beleza, essa eu não levo hoje, 24 horas leve.
E a prática disso, no começo, já vou avisar, acho que você já sabe sobre isso, né? Mas no começo você vai fazer e você não vai se sentir... Em alguns momentos você vai fazer e vai se sentir bem, mas em outros você vai querer encontrar uma justificativa do porquê você está julgando. É do tipo, por que eu estou ajudando a pessoa? Porque eu estou atrasada? Por que... Vocês vão encontrar vários porquês para justificar o motivo pelo qual você fala, você pensa. E isso na vida, dentro da espiritualidade, quando você também começa a integrar, porque é um conteúdo, um conhecimento, quando você integra ele, como você falou, vai aliviando, aquela bagagem vai aliviando porque você se conecta cada vez mais com você mesmo, com a tua essência, ou com a tua alma pura, ou com o teu espírito, seja lá como você acredita, você se conecta mais com essa verdade e você fica mais leve para fazer. E não é que os desafios não venham, e não é que as pessoas para fazer as coisas não surjam. A diferença é, se você você não gosta de cigarro, e você está sempre indo num lugar onde tem cigarro, ou sempre tem alguém para te lembrar que você não gosta, olha para isso. Porque alguma coisa você está fazendo que te leva para aquela direção. Tudo que você exclui, volta. Se você não respeitar tudo que você exclui na vida, vai voltar. Não é com a mesma pessoa, não é a mesma situação, mas em essência você não aprendeu agora, então a gente vai te mostrar. Até que você não aprenda, as coisas vão se repetir na tua vida. É legal. E a espiritualidade te ajuda a você, quando você medita, quando você começa a ter mais consciência do que você faz, eu tô falando de cada um, falando de mim também, eu tenho consciência disso, isso vai mudar. O mundo vai mudar do outro? Não, de quem está trabalhando. Perfeito, aí você se livra de... Eu vou falar um palavrão, de muita merda. Se livra de muita coisa. Mas é isso mesmo, com todo respeito. Eu te falo que quando você fala isso, eu tenho um exemplo legal, e assim, que eu gosto, eu nem tenho falado muito sobre esse, eu acho que eu tenho, na verdade, tenho lidado com ele mais agora, né? E tenho gostado de falar sobre ele. Quando eu era garoto, eu tinha 12 anos, eu vendia preservativo na escola. Imagina, escola católica. Imagina o que não via. Empreendedor, exatamente. Com 16 anos, eu consegui patrocínio para jogar futebol americano numa outra escola que eu não estava... Eu fui buscar patrocínio lá no Canadá. Tipo assim, quando eu já estava lá no intercâmbio. Com 19 anos, eu fui para trabalhar num negócio nos Estados Unidos de golfe, aí comecei a cuidar do filho dos outros, depois servi mesa. Era um cara, sempre fui um cara... me virava e fazia dinheiro, né? E eu percebi que durante os meus 20 aos 30 anos, mesmo com muitas ideias, muitas coisas de negócio, eu não as realizava. E eu demorei a entender que eu não realizava isso porque, na minha cabeça, eu não queria superar o meu pai. Olha só como é que as coisas são. Eu não queria superar o meu pai ou ganhar mais dinheiro que o meu pai, porque eu sentia que, ao fazer isso, ele, que era um cara muito conectado com isso, e como na família a gente brigava muito por essa questão empresarial, sucessão, dinheiro, negócio, então isso, eu fui me dando uma certa aversão disso. Então, quando eu saio do negócio, fui trabalhar no poder público, tive outras passagens, e eu comecei a fazer as coisas, tipo assim, cara, eu não quero nada com isso. Até o próprio Instagram aqui, comecei a compartilhar conteúdo, e eu falava assim, cara, não, quero compartilhar, mas você não precisa me pagar nada não, tô aqui para te ajudar, mas não quero receber nada sobre isso não. Então tinha esse bloqueio com a grana. Por quê? Por imaginar que por ter passado muito tempo degladiando e sempre as pessoas remetendo de que a discussão era por conta de dinheiro, e que na verdade não era, óbvio, como você falou, a relação de pais e filhos está muito ligada à questão do amor, né, da forma como esse amor se materializa. Então eu fui entendendo isso, e aí mais recentemente, em 2019, eu fui para a Índia. E quando eu fui para a Índia, eu imaginei que eu fosse me conectar com toda a parte espiritual e tudo, fui com um grupo de pessoas e tudo o que rolava dentro dos meus contatos na Índia era sobre dinheiro, 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 negócio, negócio, negócio. E as pessoas conversavam comigo, eu conversava com elas, elas falavam assim, nossa, sua cabeça é muito boa para fazer negócio, 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 dinheiro, dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro também, a gente quer te pagar a comissão, não sei o quê. Eu falo assim, não, eu só quero ajudar a pessoa. Não, nós queremos te dar dinheiro. Assim, rapaz, aí que eu cliquei e falei assim, cara, realmente,
eu preciso começar a me abrir novamente para isso. Porque no final das contas, é como se quisesse assim, as pessoas querem não me dar dinheiro, mas querem me ajudar, né? E nesse plano acaba que dinheiro é a forma, muitas vezes, de você ajudar as pessoas, né? Porque vai ser a base para você comprar as coisas e tudo. E aí foi que a gente estruturou a Positive exatamente nesse intuito de que conhecimento é o que liberta e tempo é algo que não volta. Então, qualquer pessoa que esteja dedicando tempo e o conhecimento dela a você merece ser remunerada por isso. Porque é uma forma imediata de você devolver a ela em alguma proporção, obviamente além da gratidão, mas no plano material, aquilo que ela te entregou, que te aliviou muitas vezes num plano sutil. Então, quando você faz um trabalho com alguém, uma terapia, e a pessoa fala assim, nossa, você aliviou meu dia, tipo assim, é óbvio, não tem dinheiro que pague isso, mas em alguma etapa, aquele tempo e aquele conhecimento foi metrificado, né? Num determinado valor, você cobra lá. Então, a gente começou a pensar nisso. E eu te digo, nesse momento atual que nós estamos passando, tudo que está abrindo portas para a gente é exatamente nessa linha de, tipo assim, novas fontes de receita, muita coisa ligada a conteúdo. As pessoas querem pagar por conteúdo. Pela voz do Rafael, pelo conteúdo da Pós, por tudo. A gente fala assim, cara, mas e agora? O que a gente faz? Não, agora nós temos que continuar fazendo isso. Então, assim, o que você falou de repetir os ciclos, eu vejo a espiritualidade trazendo isso muito forte, né? Os ciclos na sua vida vão continuar se repetindo até que você aprenda aquela lição. E eles vão vir de formas diferentes, exatamente porque é mais ou menos assim, se viesse sempre igual, você não ia conseguir perceber. Mas, na verdade, vem diferente para você falar assim, qual é o padrão? O que tem por trás? Qual a lição? Né? Você falou assim, terminaram comigo. Esse livramento, né? Por que ele fica acontecendo? Rafael, o que você falou, eu achei muito legal, porque eu também tinha isso em relação ao meu pai e à minha mãe. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu puxei dos dois, né? Os meus pais não são casados, são separados. E quando eu encontrei com o Roberto Chiniachiki, eu fui fazer a mentoria com ele e, terapeuticamente falando, eu não tô nem aí porque vão falar de mim agora, mas porque eu tô curada, senão eu não ia fazer isso, eu não sou besta. O Roberto, ele falou bem assim, que tipo de constelação você faz que não se entrega pro amor? Ele me falou, na época eu tava solteira. Quando ele falou isso, ele falava muita coisa pra mim. Ele assim, um jeito chine de trabalhar, que dá muito certo. Aí eu voltei pro sul e comecei, não, então eu vou me preparar pra me abrir pra vida, pro amor. Aí comecei a ter essa experiência. E, na verdade, em essência, não era só questão de relacionamento afetivo. Quando eu vou falar que essas duas coisas se unem em relação ao dinheiro e ao amor, porque ela tem um link, né? Dinheiro é uma energia de amor. Dentro da constelação, quando eu faço constelação empresarial, a gente vai trabalhar as dinâmicas. Nós estamos entrando em 30 segundos. Eu vou te fazer um convite. Tá. A gente vai fazer uma série 2 dessa live na semana que vem. Topa? Top. Então guarda isso. Faltando 9 segundos para encerrar a live. Guarda esse racional que vai ser o da semana que vem. Dinheiro e amor e espiritualidade.